capítulo 1, verso 5. Efésios 1, 5. Amém, amados? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Pode sentar. Hoje vamos falar aqui de uma epístola de Paulo aos Efésios, quando ele estava em prisão, ele preocupado com o povo de Éfeso, mostrando para eles que eles não desistissem, né? Paulo dizendo, a partir do verso 1, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, nome bonito, né? É muito bom, irmãos, quando nós saudamos os nossos irmãos, né, com a paz do Senhor, né, com a graça de Deus. E ele dizendo para os irmãos de Éfeso que ele estava enviando aquela carta ao povo, da qual Paulo sentia que era fiel a Deus. Por quê? Porque Paulo sentia que eles estavam unidos a Cristo. Então, quando nós sabemos que um povo está unido a Cristo, sabemos certamente que este é o povo de Deus. Amém? Que você falar que adora Jesus, que você adora a Deus, mas os seus atos de justiça, os seus testemunhos não convêm com que você adota através das suas palavras, não dá para dizer que a pessoa é fiel. Amém? E nem que ela serve ao Senhor Jesus, e nem que está unida a Ele. Pega água para mim. Acabei já, irmão. Nem comecei. Amados, por que eu vou ler esse texto hoje com vocês? Porque me chamou muito a atenção esse versículo 5, sobre a predestinação. O que é ser um predestinado? Não é? Obrigado. O que é uma pessoa ser predestinada? É algo que Deus já tinha resolvido em fazer. A palavra destinado quer dizer que tem um destino. Lembra quando a gente escrevia a carta, remetente e o destinatário? Quem era o remetente? Quem escreve. E o destinatário era quem ia receber a carta. E pré? O que é pré? Quem tem celular é pré-pago e pós-pago. O que significa? Pré-pago significa o quê? Que você pagou antecipado. Pré é antes, pós é depois. Você paga depois. Você gasta e depois paga. E pré, você paga para poder usar. Então, por isso que fala pré-destinado. Então, Deus já preparou algo para nós, olha só, antecipadamente, sabendo que haveria uma oportunidade para nós sermos chamados de filhos adotivos. E o que é um filho adotivo? E agora? Você é um filho adotivo ou você já é filho de Deus? Quem é filho de Deus? E hoje o negócio pegou agora, né? Ninguém vai saber o que é. Quem é filho de Deus aqui já? Quem falou? Mas o que significa isso? Ser adotivo, por adoção. Nós vamos aprender isso hoje, né, Márcio? Estamos na campanha Filhos de Deus,
toda terça-feira. E para que você tenha certeza do que é ser filho de Deus, você precisa saber o que é por adoção. E nós aqui todos, fala, nós todos somos filhos por adoção. Por quê? Fala, pastor, por quê? Até o final do culto a gente vai saber. Tá bom? Mas vamos continuar. Versículo de número 3 diz o seguinte: bendito o Pai e Deus, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vamos devagarinho que a gente chega lá, né, Márcia? Vamos entender. Hoje vamos fazer aqui uma mensagem textual, de texto. O que são bênçãos espirituais? Ou o que é esses lugares celestiais em Cristo? Na linguagem de hoje diz assim, ó, Paulo dizendo: agradeçamos, quer dizer, ele juntamente com quem? Todos os crentes em Jesus, todos os fiéis em Cristo. Quando ele diz agradecemos, quer dizer que ele mais usou. Agora, agradeçamos, ele está dizendo não só ele, mas os crentes que ainda viriam a ser crentes, nós também, tá? Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. Por que Deus nos abençoa? Porque estamos unidos a Cristo. Olha a importância de estarmos unidos a Cristo. Quer receber as bênçãos de Deus? Tem que estar unidos a Cristo. Existem igrejas que não creem em Deus, mas não creem em Jesus. Existem igrejas que creem em Jesus, mas não falam nem de Deus. Como pode? Se os dois são uma única pessoa. Olha só. Ele diz: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele nos tem abençoado. Ele quem? Deus, por estarmos unidos com Cristo. Por que não está aqui unidos com Jesus Cristo e está em Cristo? Por quê? Quando você fala Jesus Cristo, você está falando a sua pessoa. Quando você fala o Cristo, você está falando o quê? Aquele que te pode redimir. Jesus é a pessoa. O Cristo é quem redime. Olha a diferença. Quando ele vai à cruz, ele nos redime. Então ele diz que é o Cristo. E Jesus foi dado o nome como Salvador. A palavra Jesus significa Salvador, que é o mesmo que Josué. Sabia disso não, né? Josué e Yeshua, que é Jesus, significa o Salvador. Então o nome de Jesus significa o Salvador e Cristo o Redentor. Ele é Redentor e Salvador. Glória a Deus. Então quando ele fala aqui o Cristo, que redime, é o que transforma, é o que tira o pecado, tá? Então por isso que ele está dizendo aqui, ó, dando-nos, ó, por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais no mundo celestial. Então ele falando aqui, ó, nos abençoando com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais com Cristo. O que significa? Todas as bênçãos espirituais. O que é todas as bênçãos espirituais? É estarmos unidos
com Cristo. Quando você está unido com Cristo, você tem todas as bênçãos espirituais. E quando você está nos lugares celestiais em Cristo, significa que os dons estão ao nosso favor. Estar nos lugares celestiais é ter os dons sobre nós. Olha que coisa bonita, né? E as bênçãos espirituais é estar unido com Cristo. Estando unido com Cristo, Deus manda as bênçãos. Entendeu, Beth? Está unido com Cristo? Jesus anda aqui comigo. Segura ele aqui do ladinho. Não é? Você andou com ele, as bênçãos estão sobre você. Aleluia. Se você estiver nos lugares celestiais em Cristo, ou com Cristo, os lugares celestiais nada mais é do que os dons que é derramado sobre nós. E quais são os dons? Tem muitos: profetizar, pregar, falar a palavra, socorro. São muitos dons. Cura, libertação, louvor. Coisa boa. Vamos lá. Versículo de número 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Bom, não dá para a gente compreender isso aqui não, naturalmente, tá? A sua mente, minha irmãzinha, não consegue alcançar, né? A irmã está curada já dos olhos? Aí, tá vendo? Ela não alcançou nem isso. Ela não consegue alcançar nem isso, que é tão natural. Estão vendo como é que é? A gente não consegue ver essas coisas. E olha que diz aqui, ó. Olha lá. Antes da criação do mundo. Presta atenção. Antes. Fala antes. O que aconteceu durante a criação do mundo? Como é que o mundo foi criado? Palavra. E olha só, e a palavra também agiu antes da fundação do mundo. Por quê? Márcia, você crê, Márcia, que a palavra de Deus ela já agia antes da fundação do mundo? Está aqui escrito. Pastor, o que está escrito? Está escrito, ó. Como também nos elegeu nele. O que é eleger nele? O que é eleição? Eleição tem candidatos? Todos são eleitos? Então significa que ele já colocou alguém ou alguns como eleitos dele antes da fundação do mundo. Quer dizer, havia uma palavra sobre os eleitos, sobre pessoas que iriam futuramente serem o quê? Santos, irrepreensíveis diante dele. E como? De qualquer jeito? Como? Em amor. Como é que a gente consegue ser santo e irrepreensível diante de Deus? Em amor. Não tem outro jeito, gente. Por que Cristo é conhecido como santo? E irrepreensível? Porque ele se entregou por amor a nós. Vocês entenderam agora? Então Deus nos elegeu antes. Pensa assim, antes da fundação do mundo. Não tinha nada ainda. A terra era sem forma, vazia. O Espírito de Deus vagava pelas águas, pela escuridão. E diz aqui que antes de tudo isso ser criado, o Senhor já nos elegeu. Olha a preocupação. Ou melhor, havia uma palavra sobre a minha e a sua vida, de sermos eleitos. Alguém que estava candidato a ser o quê? Santos, irrepreensíveis diante dele e em amor. Quando fala assim em amor, significa o quê? Que Deus nos amou, como diz João 3,16, de uma forma tão grande, que ele deu o seu único filho, o unigênito do Pai, entregou ele por amor de nós.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Coisa linda, irmãos. Vamos ler aqui na linguagem de hoje, para vocês entenderem melhor. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo. Amém. Fala, eu já sou do Senhor. Mas olha só, olha a condição. Por isso eu digo que nem todos podem ser filhos por adoção e nem serem filhos de Deus. Por que não podem ser? Hein, irmão, por que não podem ser? Porque tem que estar unido a Cristo. Há uma condição, Beto, para nos tornarmos pelo menos filhos por adoção. Oh, glória! Aleluia. Vocês estão entendendo, irmão? Para você ser um filho por adoção e depois se tornar um filho de Deus, pastor, e tem isso também, tem que se tornar filho de Deus. E qual é a diferença, o filho por adoção e o filho definitivo? Nós vamos saber daqui a pouco. Madalena está curiosa. Beth, presta atenção. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo. Para quê? A fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Glória a Deus. Já imaginou, irmão? Presta atenção. Quem é pecador aqui? Todos nós somos só. A gente tem essa consciência, então não tem? Agora imagina o Senhor nos levar diante dele, nos apresentarmos diante dele e a gente ficar com essa culpa ainda na cabeça. E ele está dizendo que isso não vai acontecer. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Por que não vai acontecer? Ó, quando nos apresentarmos a ele, a Deus, vamos nos apresentar sem esta culpa mais. Amém, Jesus. Por quê? Por causa do amor que ele tem por nós. Como pode salvar alguém que ainda tem essas manchas do pecado sobre a vida dessas pessoas e não amá-las? Não tem como, tem que amar. Glória a Deus. Agora chegou o versículo chave que nós queremos, verso 5, a Madalena está doidinha para saber o que é isso, filho por adoção. E nos predestinou para sermos, ou para filhos, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Linguagem de hoje, para vocês entenderem melhor. Deus já havia resolvido, presta atenção, gente, Deus já havia resolvido. Não é que ele vai resolver, ele já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele nos tornou ou nos tornaria? Nos tornaria. Nos tornaria. Significa que ainda não é filho. Olha só, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de quem? De Jesus Cristo. Pois este era o seu prazer e a sua vontade. Pastor, e o que é um filho adotivo e o que é um filho que não é adotivo? Adoção. A palavra adoção, presta atenção, no grego é um nome bem difícil, viu? Mas diz assim, ó, huiotésia, que significa estar na posição de filho. Então, o filho adotivo, por adoção, é aquele que está na posição. Alguém conhece alguém que já adotou filho? Não, né? Conhece? E qual seria a atitude da pessoa que está na condição de adotivo? Ele se colocar na posição de filho. Se ele foi adotado, para que ele fosse chamado de filho, ele tem que se colocar na condição.
Entendeu agora? Então, quando você aceita a Cristo Jesus, você se torna este filho por adoção. Por que, pastor, a gente não é filho de Deus já? Porque nós perdemos essa condição lá no Éden, através de Adão e Eva. Foi cortado esse vínculo. Massa. E para nos tornarmos agora por adoção, é necessário Cristo fazendo essa ponte. Porque Cristo se coloca, quando ele vem como um humano, ele é Deus, não é? Ele tem a redenção, ele desce. E ele desce na condição humana. Mas ele desce como filho, não adotivo agora. Ele desce filho. E quando cremos nele, nos dá a esperança desta condição de filho. Pastor, como assim? Não entendi. Cristo como filho, vocês acham que ele foi um bom filho? E você hoje, na condição de Cristo, se você fosse mesmo adotivo, você está nessa condição dele que ele está hoje? Não. Por isso somos adotivos. Pastor, e quando é que nós vamos ter essa condição de sermos filhos de Deus? Aí ela olha assim para mim, nem o pastor é filho de Deus ainda. É verdade. Vocês estão entendendo agora? Essa é a minha condição hoje. E tem gente que se gaba, eu sou filho do rei. Não é ainda, meu irmão. Você está na condição de adotado. Aí Beth fala, pastor, fala logo quando é que a gente vai ter essa condição. Vou falar, Beth, calma. Aleluia. Olha lá, escuta aí. Adoção significa ruiotésia, que significa estar na posição de filho. Não é tanto uma palavra que denota relacionamento. Quer dizer, não significa que você, porque eu sou adotivo, eu já tenho um relacionamento com Deus. Não tem. Ainda não. Imaginou? Chega, pega uma criança aí de seus 12 anos de idade, 10 anos, e coloca dentro de uma casa para ser filho adotivo. Como é que vai ficar essa criança nesta casa? Me fala. Ela vai se sentir igual aos outros irmãos? Essa é a nossa condição hoje. Não temos um bom relacionamento com Deus. Ou tu tem? Tu atende tudo que ele pede? Não vem nem para a igreja, às vezes dia de culto que é para vir. Ele pede para orar de madrugada, não ora, porque está escrito lá. Pede para jejuar numa causa, você não jejua. Pede para você ler um pouquinho a palavra, falar com ele um pouquinho, você não fala. Então não temos a condição do mesmo filho da casa, que é Jesus. É verdade. E diz que ele não falhou em nada, não pecou, não errou. Olha que condição. Sendo filho. Pastor, e quando é que eu vou estar nesse nível de filho de Deus como Jesus? Se estamos à adoção, é porque ainda não temos esse relacionamento. Eu sou filho por adoção. Amém. Mas não tem um relacionamento como filho. Olha lá. A Márcia agora ficou desanimada com isso, hein? Vou até parar de pregar isso. Está preocupada com a filhota? Deus toma conta. Vamos lá. Você não tem um relacionamento. Fala, eu não tenho um relacionamento. Mas tem uma posição. Fala, mas tem uma posição. Se você se posicionar como um filho, que é essa condição do que foi adotado, já é um grande começo. Aí diz, diga glória a Deus. Na regeneração, fala regeneração. O que é regenerado? O que é um regenerado? Não. O que é um regenerado, gente? Transformado, né? Exatamente. E o que é um transformado?
Mudar de vida. Mudar de vida. E o que é um mudar de vida? Não praticar mais as coisas que nós praticávamos. A Bíblia diz assim, ó, e na regeneração, presta atenção, e na regeneração seremos como Ele o é. O que significa isso? Seremos como Ele o é. Como que Jesus é hoje? Como que Jesus é hoje? Hoje, se ele aparecesse aqui, ele era como hoje? Sim, regenerado, Glória a Deus. transformado. E qual é a promessa para a igreja? De nós ser transformados também. Regenerados, transformados, aqueles que morreram em Cristo, as pessoas que já morreram em Cristo, e nós que estamos vivos, se Cristo vier hoje, o que acontece conosco? Nós somos transformados. Quem vai ser transformado? Os que tiverem vida. Os mortos primeiro vão ressurgir dentre os mortos, E depois transformados. eles serão transformados e nós também juntamente com eles. Não vamos conhecer a morte. Se Cristo voltar hoje, muitos não vão conhecer a morte. E seremos como Ele o é. Estão entendendo agora o que está dizendo aqui? O que Cristo é hoje diante de Deus? O Pai. Ele é o Filho. E nós seremos o quê? Filhos de Deus. Agora não por adoção, mas filhos. Regenerados, transformados assim como Cristo é. Aleluia. Se somos filhos por adoção, temos que nos colocar na posição. O que é uma posição? Estou sentado. Aí a Bíblia diz assim, levanta-te, né? Como dizia para Jeremias, para Isaías, e põe-te em pé. É uma posição. Mas se ele não quisesse? E se Deus te chama por filho por adoção e você não quer? Você fica na posição que você quer. Não, eu sou filho de Deus e acabou. Pronto, seja. Mas você sabe que não está na posição de filho. Porque ainda não o é. Mas tem gente que não quer ser, não, né? Eu não quero ser não, filho nem adotivo. Misericórdia. Você vê que, irmão, vocês observam que esse texto, ele é rico e muitas vezes nós nos perdemos no texto, no que ele está querendo dizer para nós, e a gente não sabe a riqueza que ele tem para as nossas vidas hoje. Sabe por que a gente não consegue aprender isso aqui? Porque o natural faz com que a gente só olhe para as coisas naturais, as coisas da terra. É assim. A Bíblia diz que devemos buscar as coisas que estão lá em cima, não as que estão na terra. É verdade. Porque a da terra vai fazer você corromper, mentir, ficar aborrecido. Você já imaginou, irmão? Está aqui, ó, graças a Deus estamos ouvindo essa palavra maravilhosa. É ou não é maravilhosa? Muito maravilhosa, nos enchendo, para que a gente passe uma semana aí que sabemos que vai ter uma tribulação daquelas, né? E a gente tá cheio, mas chega um momento que a gente fala assim: Senhor, vem logo, Pai. Vocês acham que eu não sinto isso? Eu sinto. É, Jesus. Esses dias atrás, Senhor, tá muito pesado o negócio. Vem logo. Maranata. Se você está achando bom essa vida aí, irmão, fique. Eu não estou achando bom. Estou sendo realista, irmão. Não tem dinheiro nessa terra que pague aquilo que estamos esperando, meu irmão. Glória a Deus. Não tem. Glória a Deus. Não tem. As pessoas não compreendem isso. Tem gente que acha, o que me importa é estar junto com a minha família, comer bem, vestir bem. E o vazio dentro da gente. A Bíblia diz que, olha só, que tem gente que não vai ter contentamento nos fins das suas vidas. Olha só.
Por quê? Porque a nossa alma, o nosso espírito, ele sente isso, gente. Há um vazio dentro da gente. O que Paulo está dizendo aos Efésios, a eles aqui, olha, Deus predestinou, Deus já antecipou antes da fundação do mundo, Ele tem algo, então jogou essa esperança para dentro de nós, e o mundo quer tirar isso da gente. O diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Só que a gente olha logo só para coisa material. Ele está falando do espiritual. Ele quer matar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa adoção como filhos. Quer roubar aquilo que não pertence a Ele mais. Tirar você do foco de Deus. Porque Deus nos predestinou em Cristo Jesus para que fôssemos filhos de Deus. Glória a Deus. Se crermos nele, em Jesus. E o diabo não crê em Jesus, ou crê? Crê. Mas ele obedece? Imagina o filho por adoção dizer que crê em Jesus, mas não obedece. É o que eu falei, posição. Lembra da posição? Não adianta dizer que crê e você não tem uma posição de um dia ser chamado filho do Deus Altíssimo. Mas olha só, ele diz assim, ó, na regeneração, presta atenção, você falou que é transformado, né? Que a gente acabou de concluir. Na regeneração, um cristão recebe a natureza de filho de Deus. Olha, natureza. Cristo hoje, a natureza dele é de filho de Deus. Quando ele estava na terra, também era de filho de Deus. Porém, sentia as nossas dores, as nossas necessidades. Imagina só, Deus descendo na terra e sentindo tudo que você sente. Porque Cristo veio na condição de Deus, mas se colocou como um de nós. Por isso ele é chamado o Emanuel. E quer dizer o quê? Deus conosco. E quem é Deus conosco? Jesus, a pessoa de Deus. Ou Deus na pessoa de Jesus. Então, tuas dores, as angústias, esse vazio. Quando foi que Jesus sentiu um vazio dentro deles? Vocês lembram ou não? Márcia? No cálice, quando ele disse: se possível for, afasta de mim este cálice. Ou melhor, este sofrimento. Quantos aqui não sofrem, meu irmão? Cada um tem um sofrimento. Quantas vezes a gente não pede, Deus me leva, né? Tira a minha alma, tira a minha vida, tira. Por quê? É o que Jesus sentiu lá no Getsemane. A ponto de sair sangue dos poros do seu corpo. Ele suava gotas de sangue. Pela angústia que estava dentro dele, como filho. E mesmo assim Deus não poupou a vida do seu filho. Por quê? Porque ele queria glorificá-lo e mostrar para muitos que não conseguiram chegar na exaltação que ele foi enviado. Para quê? Para morrer por nós. Ó, veio Isaías, veio Moisés, veio Abraão, e todos falharam. Noé, todos. Mas Deus tinha que mandar alguém que não falhasse. O plano tinha que ser perfeito. Assim como ele é perfeito, o veremos. Você crê nisso, irmão? E para que a gente veja como ele é, temos que estar nessa condição. Glória a Deus. Porque Deus já preparou, olha, aqui está dizendo, ó, no verso 5, e nos predestinou, ou melhor, tem um destino antecipado para nós. Significa o quê quando diz predestinou? É porque vai acontecer. Deus antecipou isso, como diz aqui na linguagem de hoje, ó. Fica mais fácil ainda na linguagem de hoje. Saiu por quê, rapaz? Não quero acabar agora, não? Oxi.
Ó, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. O prazer de Deus e a vontade dele é que ninguém se perca, nenhuma alma. Mas infelizmente nem todos vão se colocar na posição de filhos por adoção. Nem todos. Pastor, nem quem está dentro da igreja, muitos não vão. Oh, glória. Aleluia. Verso de número 6. Isso tudo vai acontecer para quê? Para louvor da glória da sua grandeza, da sua graça, pela qual nos faz agradáveis a si no amado. O que é aqui esse amado? Quem sabe? O querido filho. Ó. Você já imaginou você chegar numa condição dessa e dizer: querida filha, querido filho. Ó. Igual o nosso irmão mais velho é chamado. Quem é o nosso irmão mais velho? Jesus. É o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou. Foi o primeiro a levantar-se dentre os mortos. E nós também faremos o que ele fez. Vamos ressurgir dentre os mortos ou sermos transformados. Olá! Diga glória a Deus. Glória a Deus. Verso 6 diz assim, na linguagem de hoje: portanto, irmão, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça. Paulo dizendo aos Efésios que ele nos deu gratuitamente, de graça. Nós não merecíamos isso, por meio do seu Filho querido Jesus. E aonde está a graça de Deus? Jesus, irmão. Pastor, quer dizer que se eu creio em Jesus, eu andar com Ele, fazer as obras que Ele fez, eu também receberei gratuitamente o poder de ser chamado Filho de Deus? Sim. Aleluia. Glória a Deus. Este é o propósito de Deus. E Paulo diz, ó, louvem. Você louva? Agradeça a Deus. Glória a Deus. Sejam gratos pela sua gloriosa graça que Ele nos deu de graça para nós. É isso que ele está dizendo. Verso 7. Irmão, não tem palavra melhor do que essa, a gente saber que nós temos essa gratuidade. Olha que coisa boa, é de graça, gente. Não precisa, eu vou fazer um voto, eu vou pagar, e se eu não der meu dízimo, se eu não der minha oferta. Não, você faz isso por amor. Porque tem gente, que tem que dar o dízimo, dar a oferta, mas sabe, parece que fica aquele negócio rigoroso. Não, dê aquilo que você realmente sente. Porque o filho adotivo que se sente na condição, na posição de filho, ele vai fazer o melhor pelo seu pai. Ou você não faz nada pela sua mãe e o seu pai? Imaginou você fazer alguma coisa pelo seu pai e sua mãe pensando em receber alguma coisa? E a gente faz isso às vezes. Não faz pelo amor. Ao contrário do pai e da mãe, né? Geralmente pai e mãe faz o quê? Por amor. Tira dele para dar para o filho. É assim, dona Ilda? E o filho? Não, lógico que faz, nem os seus. Mas é isso que Deus está dizendo. Você está nessa posição de fazer o melhor para mim? É isso que Deus está dizendo. Vocês estão entendendo? Vocês clamam a mim, pedem a mim, eu dou o melhor para vocês, eu tiro e dou o melhor para vocês, e vocês estão na mesma condição de me atenderem? É isso que ele está dizendo. Ele disse: eu dou de graça tudo isso, e vocês me dão de graça esse amor, essa que eu mereço?
Ou vocês que, Senhor, eu te amo, tu não sabe, tu não percebe não? Cobrando. Como às vezes a gente fica cobrando do marido, você nem fala que me ama, né, pastora? Você não nem dá nem um beijo em mim. Quem se coloca na posição, não é assim. É isso que Deus está dizendo. Se coloque na condição, na posição. E aí, Beth? Coisa boa, né, Beth? O Glória! Ó, versículo de número 8. Diz assim, ó: que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Ele nos deu com tanta... Bom, Deus nos deu com tanta fartura. Aleluia. Mas tanta. Essa gratuidade de Deus, essa graça que Ele nos deu com muita fartura, sem falta de nada. E diz: Deus em toda a sua sabedoria e entendimento. No verso 9 diz: fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Presta atenção. Alguém aqui serviria a Deus sem saber deste plano que Deus nos revelou? Imagina só, vocês têm que me servir. Eu vou salvar vocês um dia, mas você não sabe o propósito. Mas diz aqui que Deus é tão grandioso, Ele deu com tanta fartura o propósito que Ele tem para nós. Ele diz: ó, antes da fundação do mundo eu elegi vocês. Eu predestinei vocês a serem filhos adotivos por meio de alguém que eu enviei a vocês. Então Ele nos revelou isso. Ó, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto. Qual que era o plano secreto? Que os próprios profetas, eles falavam desse plano secreto. Eles não sabiam esse mistério que tinha de ser revelado lá na frente. E o mistério era Cristo, que viria para salvar a humanidade dos seus pecados. Não sabiam. Não sabiam. E mostraram depois o Messias, ó, que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Não fala nem de Jesus, de Cristo. Lembra da redenção? Nos redimir. O que é redimir? É voltar a ter vida de novo, gente. E o que é voltar a ter vida de novo? Significa o quê? Nascer de novo. Significa que estamos mortos no pecado. O pecado nos mata. Está vendo? E a redenção, ela faz com que nós saiamos dessa condição de mortos para reviver em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí você fala, uma criança hoje, no ventre da sua mãe, se ela morrer dentro do ventre da mãe, qual é a condição dela hoje? De salvação? Mas ela nasceu com pecado? Gerada do pecado. Mas a condição dela é de quê? Regeneração. Mesmo não tendo nascido. Vai entender esse mistério de Deus que está em quem? Cristo Jesus. E a criança não precisou acreditar nisso, porque não tinha consciência de que tinha um pecado nela. Aleluia! Glória a Deus. É uma coisa que não dá para a gente entender humanamente. O que eu estou tentando dizer para vocês aqui, não tem como você explicar isso humanamente. Quer ver uma coisa que não dá para a gente explicar, mesmo a gente vendo tudo isso, a gente percebendo, é o amor de uma mãe pelo filho. Você não consegue perceber e entender isso. Quando a criança está com dor, quando está com problema, a mãe já sabe antes. Como isso? Sabe quando o filho mente, quando o filho chorou, sabe tudo.
Essa é a condição que Deus nos deu como filhos. Ele sabe, Ele nos conhece e sabe a nossa condição. Tem gente que chora sem cair uma lágrima e Deus sabe. Vocês ficaram calados agora, né? Assim é a mãe. E é isso que Deus coloca em nós. Essa mesma condição. Glória a Deus. Quando um filho chora, quando um filho está alegre, quando um filho... Qualquer condição que o filho está, a mãe consegue perceber. E Deus está dizendo, eu também faço o mesmo. Mesma condição. 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Esse era o plano de Deus. Qual é o plano de Deus aqui, pastor, nesse versículo? É unir no tempo certo, debaixo da autoridade de quem? De Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Já imaginou alguém fazer com que aqui, ó, tudo que está aqui e tudo que está aqui se tornar uma coisa só? É o que Cristo vai fazer. Aleluia. A condição do homem hoje, um homem natural se tornar espiritual? Sim. Eu digo que sim. Através de Cristo. E Ele nos garante isso, Deus. Ele diz no versículo anterior, 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da vontade de Deus? Só quem conhece é o Espírito Santo, mas Ele revelou algo que está em Jesus. Como é que Jesus era? Na terra, como é que Ele era? Que Jesus era, gente? Sim. Sim. Você se sente orgulhoso quando ajuda alguém? Você se sente uma pessoa, puxa vida, ajudei alguém, eu dei uma esmola, eu dei uma comida. Você se sente bem assim? Você se sente? Não, eu me sinto. Você faz isso uma vez, o Cristo veio para isso. Ele era o próprio Deus. A vontade de Deus era que a humanidade não sofresse. Olha que coisa. E ele está dizendo assim, ó, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Ele resolveu no mais secreto realizar o melhor através de Cristo. O próprio Deus em Cristo na terra, Ele quis realizar coisas maravilhosas para o homem. É isso que Ele está dizendo. Se você sente alegria às vezes por ajudar alguém, ter feito algo, atravessou alguém numa rua, ajudou alguém para identificar uma coisa, e às vezes você se propõe a isso, você para o seu tempo, para as suas coisas para se dedicar à pessoa. Imagina Deus, gente. É isso que Ele está dizendo, ó. E Ele diz, ó, e esse plano dele que Ele está fazendo através de Jesus aqui, ó, na terra, diga na terra, que Ele fez, era para quê? Unir o que está na terra no céu. Então Cristo veio para isso, ó, unir essas duas coisas que o homem havia perdido. E Ele diz, ó, esse plano é unir no tempo certo. Fala tempo certo. Vai ter esse tempo. Debaixo da autoridade de Cristo, quer dizer, Cristo vai fazer essa unificação, porque Ele é a nossa união entre Deus e o homem. É até um louvor, né, que fala isso, né? Lembra? Até eu não lembro, é bem antigo esse louvor. Cristo é o amor de Deus entre nós e Ele, Deus. Ele vai nos unir a Deus, gente. Você entendeu agora? Unir a terra com os céus, o homem com Deus.
E tem esse tempo. Tudo que existe no céu e tudo que existe na terra vai ser unidos. Por isso vamos viver 1000 anos aqui. Ninguém crê nisso, né? Olha o verso 11. Terminando já, tá, gente? Digo que em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Irmão, como Paulo falava difícil, né? Fala a verdade, vocês não entenderam nada. Não é? Paulo falava difícil demais, então, ó, nele digo, Paulo falando isso, ó, nele digo, em quem também fomos feitos herança. Quem é que foi feito herança? Nós. Nele quem? Jesus. Tá? Havendo sido predestinados, quem foi predestinado? Nós. Tá vendo agora? Quando a gente vai lendo devagarinho, nós fomos predestinados, porque lá no versículo de número 5 diz isso, e nos predestinou. Feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Quem é que faz isso? Deus. Qual é o propósito de Deus? Nos salvar. Por meio de quem? Jesus. Cristo, nele, é o primeiro. Olha lá, aí continua, segundo o conselho da sua vontade. Ele vai continuar dizendo isso em um outro texto. Esse é o conselho da vontade de Deus. E qual que é o conselho da vontade de Deus? Que a gente também seja feito filhos de Deus, e não só por adoção. Aleluia, aleluia, gente. Coisa boa. Através de quem? De Cristo. Cristo vai fazer isso por nós. Assim como ele é filho, nós também nos tornaremos filhos como ele o é. Porque é a graça de Deus que ele deu gratuitamente para cada um de nós, se nos colocarmos na posição de filhos adotivos. Isso significa que você quer ser realmente filho de Deus, quando você se coloca na posição de filhos. Você não só quer estar na posição, você quer ser realmente, ter essa intimidade de filho com Deus. O verso 11 explicando direitinho aqui, novamente, o 11, bem explicadinho. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Sim ou não? Quem é que decide? Mas você pede, não pede? Deus, eu quero assim, Senhor, por que tu não fez? A minha decisão é minha. A vontade é minha. Aleluia! Todas as coisas são feitas de acordo com o plano, e o plano dele é que você seja salvo. E às vezes você quer ser salvo tranquilamente. Jesus também, Senhor, tira esse cálice de mim, se assim for possível. Às vezes você quer que as coisas fiquem muito aplanadas do seu jeito, e Deus tem um plano com você. E a gente quer sair do plano porque não quer nos colocar na posição de filhos adotivos. E quer ser filho de Deus se não se coloca na posição. Eita! Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido. Graciada. Deus nos escolheu para sermos o seu povo. Você crê nisso? Por meio de quê? Da nossa união com Cristo. Não tem como, irmão, não tem como você ser filho de Deus, ser povo de Deus, sem se unir com Cristo. Não tem como. Por isso Israel vai sofrer, porque eles não querem se unir com Cristo, sim ou não? Por isso vão passar pela grande tribulação, porque não querem se unir com Cristo. E quem não se unir com Cristo nessa geração, também passará pela grande tribulação até se unir com Cristo. E se não quiser se unir com Cristo na grande tribulação, vai para onde? Xerém. Verso 12, gente. Estão gostando, irmãos? Estão vendo como é importante saber que você é um filho por adoção? Ou melhor, você está na posição, se colocar na posição de um dia ser como Cristo o é, filho de Deus.
Olha lá. 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Qual é a tua esperança? Cristo. Portanto, digo que nós que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos e demos glória a Deus. Aleluia. Nós fomos os primeiros. Ele está dizendo aqui para os Efésios, gente, a igreja, o povo de Éfeso, eles já eram uma igreja. E ele nos deixou essa herança também de esperança em Cristo. E ele está dizendo, Paulo dizendo, portanto digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Amém? 13, eu vou até o 14, tá, gente? Bem, vamos lá, 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com quem? Da promessa. Ô irmão, eu estava lendo esse texto aqui sobre isso, sobre o Espírito Santo. Olha só, nós somos filhos por adoção, sim ou não? Sim ou não? Certo. Quando nós nos tornamos filhos por adoção, nós recebemos o Espírito Santo. E você sabe por que a igreja ou os cristãos recebem o Espírito Santo? Você sabe por quê, não? Por serem filhos por adoção. Você sabe por que nós recebemos o Espírito Santo? Quando Jesus foi pro Pai, né? Ele nos deixou. Isso. Parabéns, mas eu ainda quero mais, vamos ver. Por que o Espírito Santo está nos crentes? Para suportar, né? Suportar, concorda com ela? Sem corda, né? Também. O Espírito Santo está em nós, irmão. E ainda somos o quê? Filhos por adoção. Certo? Sim ou não? Filhos por adoção. Você tem certeza que vai ser filho legítimo? Sim ou não? Amém. Você crê? E por que o Espírito Santo tem a ver? O que ele tem a ver com isso? O Espírito Santo é a garantia. Glória a Deus. Glória a Deus. De sermos filhos de Deus. Hoje, com adoção, posição o quê? Andar de acordo com o Espírito. Glórias a Deus. Essa é a posição. E a garantia. E olha só, quem é que vai fazer a obra da regeneração, Adão? O Espírito Santo. Então, se você não tem o Espírito Santo, você não tem regeneração. Você não está na posição de filho adotivo. Isso significa que você não quer ser filho de Deus. Então, o Espírito Santo é a garantia. Por isso, Cristo deixou a gente com Ele. Glória a Deus. Só eu vou para o Pai, eu vou deixar a garantia para você de que eu vou voltar, de que eu venho buscar, de que eu vou dar a garantia da forma que eu sou. Vocês vão ser também. Glória a Deus, aleluia. Amém. Oh, coisa linda! Aleluia! Santo Deus. Essa é a nossa garantia, irmãos. Não se vê ninguém pregando isso mais. Sobre a salvação. Isso é salvação, gente. Pastor, salvação não é quando a pessoa aceita. Sim, mas tem gente às vezes que está na casa do Senhor e não tem certeza disso. Não tem. Ah, mas eu errei, eu pequei. Foi o que eu acabei de falar aqui. Quem é que não erra? Quem é que não peca? E Cristo quer nos dar essa garantia de que um dia vocês vão ser como eu Aleluia, Jesus. sou. Vocês vão deixar de errar. Vocês não vão mais errar o alvo. Olha lá, versículo 13. Ainda diz assim, ó, o Espírito Santo dá promessa. Tá vendo que tem uma promessa pra gente? Então essa promessa Deus vai cumprir. Ele vai cumprir por meio do seu Filho Jesus. Se nós estivermos unidos
a Ele. E como é que a gente está unido a Cristo, irmão? Madalena, quando é que a gente está unido a Cristo? E agora? Como? Acabei de falar, gente. Exatamente. Se você está na posição, significa que você está com o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está com você, quem é que foi para o Pai e nos deixou esperando Ele? Glória a Deus. Jesus. Jesus. E Ele deixou quem como garantia? É o penhor da sua glória. Penhor, o que é um penhor? Você vai penhorar algo, dizendo para a pessoa, tem certeza, ó, fica com isso aqui, até tal data eu te pago e pego meu objeto de volta. Isso é o penhor da sua glória. Então Ele nos deixou algo em garantia. E o que é essa garantia? Nada mais, nada menos, e importantíssimo para a salvação da igreja, o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória! Eu fico contente demais com esse negócio, irmão. 13. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, sim ou não? E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, que lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. Então há uma, olha só, marca do proprietário, tem a marca do dono. Então nós temos uma marca da promessa. Aleluia. E que marca é essa? Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Paulo está dizendo isso aos Éfesos, pessoal de Efésios, porque eles estavam meio, sabe? Ah, Paulo, será? Porque era lá a deusa Diana, lá dos Efésios, né? Que o pessoal estava tudo idolatrando, e aquele povo que deixou de idolatrar ela, agora são crentes. Aí ele está dizendo, não, gente, mas fica preocupado não, vocês agora não precisam da deusa Diana mais não, vocês têm o Espírito Santo. Não tem esse espírito de enganador mais não, vocês agora têm o Espírito Santo de Deus. Versículo 14 para a gente encerrar. Agora, lembra aí da penhora? Acabei de falar, né? O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Pastor, fala na linguagem de hoje que eu vou entender melhor. Vamos lá. O Espírito Santo é a garantia que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E o que foi que Deus prometeu ao seu povo? Salvação. Não é isso? E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa. Olha, liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Glória a Deus. Louvem a glória de Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Cantem, se alegrem com a glória de Deus. Isso vai acontecer, gente. Mas tem muita gente desenganada dentro da própria casa do Senhor, porque não há esse ensinamento mais. Os pastores, os mestres, os homens de Deus não se propõem mais a isso, porque acham que as pessoas não vão ouvir. Assim foi com Jeremias, lembra? Jeremias capítulo 1. O Senhor falando que iria colocar ele como boca de Deus para o povo. Ele disse, mas Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, eles não vão me ouvir. E tem muita gente assim, irmão. Tem muita gente assim. Aí eu te falo, ó, presta atenção, olha a paciência para a gente entender isso. E olha quantos versículos, 14, em 1h e um pouquinho, foi isso? 1h10 eu acho, 1h10 mais ou menos. Nós fizemos um texto aqui temático, aonde Deus se propõe a realizar a sua promessa em nossas vidas. Hoje você não pode dizer, nós estamos na campanha Filhos de Deus, e o que a gente está fazendo nessa campanha então, Madalena, agora? Então tem que mudar, é? Por que a gente não pode mudar ela? Por quê? Qual é o propósito da campanha? Está vendo que eu estou chamando vocês para o propósito? Qual é? Ser filhos, tá vendo? Então a campanha é Filhos de Deus. Essa é uma promessa. Eu quero ela. Eu me coloco pelo menos na posição de filho por adoção. Se eu me coloco na posição de filho por adoção, eu creio nessa campanha, eu creio que Deus vai me dar, eu creio. Se você se coloca nessa posição, meu irmão, pode ter certeza
que assim como ele o é, nós o seremos. Aleluia. Fica de pé, irmão, vamos encerrar. Eu já tô